marinhas protegidas e sobre a biodiversidade. E sendo as áreas marinhas protegidas um dos principais instrumentos para proteger o meio marinho, dentro da nossa atividade de investigação, procuramos responder com o desenvolvimento de ferramentas que contribuíssem para o desenvolvimento e melhoria destas áreas marinhas protegidas. Em Portugal, na altura, havia cerca de 70, de grosso modo, havia cerca de 70 áreas marinhas protegidas, mas muitas delas não funcionavam, ou funcionavam apenas no papel. Hoje em dia temos um pouco mais, ainda assim precisamos de fazer muito mais. Até porque o governo português assumiu a proteção de 30% do nosso território marítimo até 2030, assumiu o compromisso de atingirmos a meta de 30% de área protegida, sendo destes 30%, 10% de proteção total. E nós ainda estamos muito longe de atingir estes objetivos. Portanto, estamos com cerca de 17% de área com algum estatuto de proteção, mas apenas 0,12% com um estatuto de proteção elevada ou de proteção total. 2030 está aí à porta e, portanto, nós temos que atalhar caminho. E temos apenas três formas de lá chegar. Primeiro, é porque é absolutamente urgente passar das leis em papel, implementá-las no terreno, ativando as áreas marinhas protegidas já existentes, implementando planos de gestão, de monitorização, de fiscalização, de comunicação, de educação e dotar as áreas marinhas protegidas de meios e recursos para a execução desses mesmos planos. Em segundo, é preciso aumentar a percentagem de área de proteção total ou de proteção elevada, portanto, nessas mesmas áreas marinhas protegidas. E em terceiro, criar novas áreas marinhas protegidas. Do ponto de vista antropogénico, o futuro está nos oceanos, portanto, seja na economia, na transição energética, na escassez de água potável, na qualidade de vida e na saúde, na exploração dos recursos, mas não haverá outra forma de o fazer que não seja de uma forma sustentável, consciente, responsável e, muito importante, com base em evidências científicas e em dados científicos. Porque ao protegermos a biodiversidade estamos a valorizar os recursos, a criar oportunidade e com isso a favorecer também as comunidades locais que dependem do mar. E em Portugal até temos bons exemplos disso. Por exemplo, no início dos anos 90, com o fim da caça à baleia nos Açores, que teve um elevado impacto económico na região, e essa caça à baleia terminou, converteu-se numa indústria de observação de cetáceos, num negócio muito mais rentável e muito sustentável. E, portanto, esta é uma prova de que não precisamos destruir para criar valor. Também podemos olhar, por exemplo, aqui para o Parque Marinho Professor Luís Saldanha, aqui em Sesimbra, e perceber que 15 anos após a implementação do plano de ordenamento, as descargas em lota, quer em volume, quer em pescado, subiram bastante. E, portanto, este será o caminho. Nós temos tubarões, baleia e mantas nos Açores, temos cavalos marinhos no Tejo, no Sado, na Ria Formosa, temos outros tantos locais por descobrir, temos pradarias marinhas, florestas de corais e tanta outra biodiversidade que
muitas vezes não é dada a devida atenção, portanto, poderia estar aqui a falar a manhã toda sobre a riqueza das nossas águas. E, portanto, precisamos proteger a biodiversidade e, ao mesmo tempo, também preservar as atividades tradicionais, criando valor para as populações locais de uma forma sustentável. É urgente implementar planos de monitorização de longo termo e de um trabalho em rede entre as diferentes áreas marinhas protegidas. Quanto mais atrasarmos o inevitável, maior será a fatura a pagar. O tempo de agir é agora. E agora, voltando um pouco à candidatura daquilo que foi o Fundo Azul, nós concorremos com este projeto, o Biodivan, de onde este manual de boas práticas faz parte. Foi um projeto a partir do qual desenvolvemos ferramentas para a monitorização e para a gestão da biodiversidade nas áreas marinhas protegidas, através, sobretudo, de 3 ações. Portanto, o guia, como já falei, um estudo piloto para a aplicação de um método não invasivo e inovador, que é o DNA ambiental, e 3, disseminar as atividades resultantes do projeto junto de stakeholders, como por exemplo o que estamos aqui a fazer hoje, e também para o público em geral. Portanto, eu não me vou alongar muito, entre o estudo de DNA ambiental, portanto, a parte da divulgação para o público em geral, foi desenvolvida uma campanha onde foi criado um museu da extinção marinha, um museu que nós não queremos visitar, um museu virtual onde chamámos a atenção para a necessidade de proteção e de desenvolvimento das áreas marinhas protegidas como redutos e santuários para preservar as espécies. Mas também tivemos presença constante com estas atividades, tivemos presença constante nos mídia, participámos em inúmeros eventos em Portugal e no estrangeiro, fomos às escolas e às universidades dar palestras. E hoje estamos aqui para falar sobretudo do Guia de Boas Práticas. O Guia de Boas Práticas, os meus colegas já vão falar um pouco mais detalhadamente sobre ele. Eu queria apenas referir que este documento é apenas o início, o princípio de uma nova fase, em que esta ferramenta vai ficar à disposição no nosso website brevemente. Será também enviado por e-mail para todos os interessados, para todos os stakeholders de interesse e para todos os parceiros. Agora resta que ele seja adotado pelas diferentes instituições e implementado no terreno. Contudo, este projeto foi uma viagem magnífica, um pouco atrapalhada pela Covid-19, que entrou pelas nossas vidas assim um pouco derrompante, e isso impediu-nos, por exemplo, de ir a mostrar às ilhas, impediu durante algum tempo, por exemplo, que pudéssemos fazer reuniões como hoje que estamos aqui a fazer. Isso, por um lado, atrasou-nos um pouco, por outro, também permitiu que pudéssemos estender o projeto um pouco mais no tempo. Isso também ajudou a solidificar ideias, a consolidar alguns dos conceitos que irão ser apresentados a seguir. Mas, sobretudo, houve uma grande instabilidade e foi dessa instabilidade que houve, a partir dessa instabilidade que as pessoas se voluntariaram e que houve uma grande entreajuda e uma grande colaboração entre todos os membros do projeto. E, portanto, não queria deixar, antes de passar a palavra, não queria deixar de agradecer a todas as pessoas que participaram no projeto. Vou personificar aqui, não dá para falar de toda a gente, é muita gente, mas vou falar nas instituições que a maior parte das pessoas, em que a maior parte das pessoas trabalham e representam, até porque
as instituições são as pessoas. Portanto, em primeiro lugar, queria agradecer em meu nome pessoal e em nome do ISPA, à AMP e à WWF, por terem sido incansáveis em todas as fases do projeto, ao CCMAR, que também foi fundamental, sobretudo na tarefa do DNA ambiental, aos parceiros locais e instituições que nos acolheram e que nos ajudaram com a informação e logística local, a Câmara Municipal de Esposende, o Observatório Marítimo de Esposende, o Instituto Politécnico de Leiria, a Ecoalga, também nas ilhas, os parceiros que se nos demonstraram sempre disponíveis para realizar a amostragem e para colaborar em tudo aquilo que fosse necessário. Nós enviámos quer o material de amostragem, quer protocolos, incluindo tutoriais, fizemos tutoriais em vídeo com todo o processo para que eles pudessem de uma forma fácil portanto, proceder à amostragem, à Naturalist e ao Museu de História Natural do Funchal e à Câmara Municipal do Funchal, o nosso muito obrigado. Queria também agradecer à equipa do ICNF das Berlengas, que também foram incríveis e nos deram um apoio incrível quando fomos lá a mostrar. Queríamos agradecer à Agência de Comunicação nossa e ao Gabinete de Arquitetura Bac Gordon por terem aceito o convite para participar na campanha do Museu da Extinção Marinha e por terem criado esse conceito, e aos embaixadores do projeto, a Silvia Dias e o Hugo Val, pelo envolvimento. Queria agradecer ao ICNF, à DGRM, à DGPM e ao IPMA também pela vossa participação e contributos essenciais no guia, por todo o apoio que nos deram ao longo do projeto, e um grande agradecimento tanto à Marisa, à Sofia e ao Miguel do Mar FQ, que abraçaram este desafio e que nos trazem aqui hoje o guia de boas práticas de gestão e monitorização em áreas marinhas protegidas. Por último, e muito importante, às instituições financiadoras, o Fundo Azul, gerido pela DGPM, ex-Ministério do Mar, se é que estou a falar corretamente. Atual Ministério da Economia. Atual Ministério da Economia, exatamente. Espero não estar a esquecer de ninguém, não quero ser injusto, e este projeto tem-nos levado a tanto lugar incrível e a conhecer gente também muito incrível. E por isso não queria alongar mais, queria só agradecer a toda a gente e, sem mais demoras, vou passar a palavra à doutora Inês Trigo. Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer o convite que foi dirigido à Direção-Geral de Política do Mar e à entidades gestoras do Fundo Azul, que são as entidades que eu aqui represento hoje, e dizer-vos que é com muita alegria que estou hoje aqui na sessão da apresentação do Guia de Boas Práticas para a Gestão e Monitorização de Áreas Marinhas Protegidas, porque se insere num projeto que eu tive o privilégio de acompanhar de forma bastante próxima e que, no fundo, vai ao encontro de um trabalho que Portugal tem vindo a desenvolver e que eu penso que é, de facto, muito importante, não só para nós, enquanto portugueses, mas também, de alguma forma, como um exemplo de governança à escala global. Portanto, este projeto, Biodivamp, designa-se como desenvolvimento de ferramentas para a monitorização e proteção da biodiversidade em áreas marinhas protegidas ao longo da costa portuguesa. Foi o nome que escolheram, e muito bem, porque na verdade a candidatura do projeto, eu não sei se sabem, mas esta candidatura ficou em segundo lugar na classificação que foi feita neste edital e, portanto, foi muito valorizada desde o início. E de uma forma geral, a verdade é que esta candidatura
foi ao centro daquilo que eram os objetivos principais do edital, que se pretendia que permitisse apoiar o desenvolvimento de ferramentas para a proteção e conservação do meio ambiente. Aqui o promotor, o ISPA, onde nos encontramos hoje, e 7 parceiros juntaram-se em boa hora para desenvolver este projeto. No fundo acabaram por ser 3 anos, mais do que aquilo que se pensava inicialmente, e teve um financiamento de 90% por parte do Fundo Azul, num total de quase 150 mil euros. E isso penso que é importante na medida em que permite avançar no conhecimento e principalmente no desenvolvimento de ferramentas. De facto, a criação de áreas marinhas protegidas, não há hoje qualquer dúvida científica quanto à sua importância para a conservação da biodiversidade, para a proteção de espécies e habitats marinhos. E, para além disso, a verdade é que, tal como o exemplo que o Gonçalo há pouco deu, dos Açores e muitos outros que podem ser referenciados, a verdade é que é também uma importante ferramenta para o desenvolvimento da economia azul, numa perspectiva de sustentabilidade. Na verdade, as áreas marinhas protegidas não são apenas importantes para as espécies, os habitats, os ecossistemas, que todos nós aqui queremos ver em melhor estado de conservação, mas também para as comunidades locais que deles dependem. E as atividades económicas que dependem desses recursos são muitas, como todos sabemos. O que acontece é que as áreas marinhas protegidas, e o Gonçalo fez uma apresentação muito completa e que eu só posso agradecer porque facilita bastante esta tarefa. A verdade é que as áreas marinhas protegidas, nós temos a ambição em Portugal de designar 30%, conforme foi referido, 30% da área marinha sobre jurisdição nacional, mas apenas a designação de facto é o primeiro passo. E é muito importante que haja ferramentas que permitam uma gestão eficaz. No contexto dessa gestão eficaz, é também muito importante a monitorização, porque de facto se nós não soubermos o que é que se está a passar e até que ponto é que as medidas de gestão que estão a ser implementadas são eficazes, não conseguimos ajustar o caminho e cumprir os objetivos que levaram à designação da área protegida. E nessa medida, eu penso que este guia é um excelente contributo. Falarei um bocadinho mais à frente sobre ele, mas penso que de facto foi uma excelente iniciativa, a apresentação da candidatura, mas o desenvolvimento do projeto pelo próprio também foi muito importante. A monitorização e a proteção do meio marinho constituem, como referimos há pouco, compromissos já assumidos por Portugal no contexto das Nações Unidas e também na União Europeia e contribuem de uma forma geral para o estabelecimento de um bom estado ambiental do meio marinho, tal como previsto na Diretiva Quadro do Ambiente Marinho, que é. Para além disso, este projeto e, portanto, este objetivo de designar áreas marinhas protegidas e bem geri-las, no fundo estão perfeitamente alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e também com a Estratégia Nacional para o Mar e o respectivo Plano de Ação, portanto, no âmbito do qual foi reafirmado o compromisso político de classificar cerca de 30% da área marinha sob jurisdição nacional, e este compromisso foi firmado em 2019, portanto, pouco tempo antes da apresentação da vossa reunião. E tem sido reafirmado ao longo do tempo. Este projeto também se encontra completamente alinhado com a Estratégia da Biodiversidade para a União Europeia, e com a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e para a Biodiversidade 2030. Enfim, este projeto, na verdade, acaba por dar um contributo que, assim, as entidades que estão empenhadas na gestão das áreas marinhas protegidas entendam, poderá ser relevante para o desenvolvimento de novos passos, novas medidas de gestão e de monitorização. Mais importante ainda, penso eu
vi com muito interesse o facto do guia mencionar por várias vezes o alinhamento com as linhas de orientação estratégica e recomendações para a implementação de uma rede nacional de áreas marinhas protegidas. Esta questão da rede é mencionada no guia várias vezes, não é por acaso, eu sei que não é por acaso, mas a verdade é que é importante termos sempre presente que as áreas marinhas protegidas individualmente têm os seus objetivos, dão o seu contributo para a conservação de determinadas espécies e habitats, mas devem estar integradas numa rede que de facto permita que os principais valores de conservação do meio marinho, neste caso, estejam abrangidos por ferramentas de proteção e de conservação. Porque costuma-se dizer que nenhum homem é uma ilha. Depois, neste caso, de facto, nenhuma área marinha protegida é uma ilha. Ainda para mais no meio marinho, que é um meio em que a conectividade é uma das características mais importantes. De facto, se não houver esta perspectiva da rede e de como é que as áreas marinhas protegidas se vão interligar e vão contribuir, cada uma delas, com os seus objetivos de conservação de determinadas espécies para a cadeia alimentar, onde essas espécies se inserem, os ecossistemas nos quais elas contribuem, penso que não se consegue garantir, de facto, o bom cumprimento de todos estes compromissos. Enfim, nessa medida, penso que o guia dá um excelente contributo. Este guia parece-me que é bastante completo, mas para além de ser bastante completo, penso que até uma das principais características é que é um guia muito pragmático. Isso foi um esforço que os autores fizeram, com certeza, e que eu penso que foi bem conseguido, na medida em que, de facto, se apresenta aqui um conjunto de passos que se propõem, que sejam desenvolvidos, mas para os quais são identificadas tarefas específicas e são identificadas também metodologias e são incluídas também tabelas que permitem apoiar o desenvolvimento dessas metodologias ou o desenho dos esquemas de amostragem e tudo isso no seu conjunto acaba por ser um excelente guião, até mais do que um guia, para que seja possível fazer o planeamento da gestão e da monitorização. Sem planearmos, é muito difícil conseguirmos uma boa implementação. Este projeto também é exemplo disso, estão de parabéns por isso. Enfim, eu não me queria alongar muito mais, há muitos outros aspectos interessantes neste guia, inclusive as caixas de recomendações, que eu penso que são destaques que são feitos ao longo do dia e que permitem ter uma visão mais integrada e rápida daquilo que se recomenda. Mas penso que me posso ficar por aqui e desejar o resto de uma boa sessão para todos. Muito obrigada. Então vamos passar sem mais demoras à apresentação do guia. Eu chamo os meus colegas Marisa, Sofia e Miguel aqui. Sim, nós vamos ouvir um bocadinho. Podes fechar, se tu as pintinhas, dá para fechar pelo menu. Ocultar, controle geral. Ocultar. Mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Mais em cima. Aí.
Muito bom dia a todos. Vamos por aqui que eu gosto mais de falar em pé. Bem, não sei se tenho muito mais para dizer em acrescentar ao que foi dito pela doutora Inês, qual agradeço muito, não só pelo apoio neste manual, mas antes de iniciar... Mas antes de mais, o meu nome é Sofia Henriques, eu estou aqui em representação de uma equipa, neste caso também em representação aqui dos meus colegas da Marisa e do Miguel, os quais partilharam comigo este desafio de desenvolver este manual. E explicar aqui um bocadinho o contexto. Portanto, há um dia que nós recebemos um telefonema do Gonçalo a convidar-nos para escrever este manual. E nós, sem grandes hesitações, hesitámos um bocadinho, na verdade, demos alguma resposta positiva, porque sentimos que este manual era uma oportunidade, tal como foi referido, para dar um passo em frente nesta questão da gestão e da monitorização das áreas marinhas protegidas. Claro que sentimos também, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, porque era uma oportunidade que nós não quisemos deixar passar e pôr em prática os mais de 15 anos de experiência que temos nestas questões da monitorização e da conservação marinha. E tudo isto fez com que nós, desde o início, quiséssemos envolver também as entidades com interesse e com competências para a gestão e para a monitorização destas áreas. E isto tudo para dizer que este guia foi um processo longo, em que teve muitos contributos de muitas pessoas e da própria equipa toda do Biodivam. E, portanto, foi, sem dúvida, um trabalho. Foi um processo, não foi uma coisa que nós chegámos ali e de repente escrevemos, foi uma coisa que foi um processo, que fomos amadurecendo as ideias, fomos incorporando sugestões e, sem dúvida nenhuma, que o resultado teria sido completamente diferente se nós não tivéssemos incluído tanta gente e tantas sugestões no guia. Passando então aqui à apresentação do guia em si. O que é que esteve como, em termos de conteúdos do guia, a nossa base, como não podia deixar de ser, é uma base muito... A nossa base foi muito técnica e muito científica, né, em termos de conteúdos, portanto nós baseámos toda a informação em informação científica, em relatórios e até em outros manuais que estão publicados e que achámos que tinham interesse. Também é um guia muito virado para a situação de Portugal, como não poderia deixar de ser. Portanto, o interesse é, sem dúvida nenhuma, aplicar todo este conhecimento que existe ao caso nacional, para ser um guia verdadeiramente do interesse nacional. E também, como referi, a consulta das entidades-chave na gestão e na avaliação foi, sem dúvida, talvez até o passo mais relevante neste ponto de vista de adaptação ao caso nacional, não é? Portanto, ouvirmos e questionarmos e discutirmos o que é que seria, quais é que são as principais necessidades ao nível da gestão que as entidades sentem e em que é que este guia poderia contribuir para auxiliar e para apoiar essas entidades nas suas competências de gestão e de monitorização destas áreas. Desculpa. Gostaria ainda de referir que há uma parte, como irei falar mais à frente, deste manual, cuja informação vem de trabalho anterior. Em trabalho anterior esse, que também teve a participação de vários cientistas e das entidades gestoras, nomeadamente numa série de workshops em que se fez uma avaliação, uma compilação e uma avaliação e uma seleção de vários indicadores para monitorizar as áreas marinhas costeiras. Portanto, todo esse trabalho, ou seja, não partimos do zero, tivemos em conta todo o trabalho desenvolvido por várias pessoas e várias entidades até aqui e, pegando nisto tudo, neste conteúdo todo, neste conhecimento todo, desenvolvemos então o guia. O guia está dividido em três partes. Essencialmente, a primeira parte é da apresentação ao guia.
onde nós explicamos de que forma é que o guia pode ter, portanto, não só o enquadramento, não é? Um breve enquadramento, mas também de que forma é que o guia pode ser utilizado. O guia, como foi referido pela Inês, está organizado por passos. Cada passo tem uma série de tarefas de apoio ao próprio passo, não é? O desenvolvimento do próprio passo. Podemos ver aqui, portanto, são de apoio a um plano de gestão e governança, e dentro do plano de gestão e governança também há a criação de um plano de monitorização. Podem ver aqui ao lado, temos um diagrama geral, não é suposto vocês lerem isto, está bem? Eu sei que a letra está muito pequena, no manual dá para ver bem, mas essencialmente a ideia é seguindo os vários passos, no final temos um plano de gestão e de governança e um plano de monitorização desenvolvido, ok? Mas falta implementá-lo. Há duas maneiras de poder consultar este guia, poder utilizá-lo. É exatamente seguir estes passos sequencialmente, ok? Gostava de referir duas coisas. É que estes passos não são, portanto, esta parte sequencial é no sentido de planeamento. Depois, em termos de implementação, pode não seguir propriamente esta linha, né? Mas nós temos que dar aqui um fio condutor à parte do planeamento. Dando um exemplo, o plano de comunicação é um passo G7, mas o plano em termos de implementação, o plano de comunicação deveria ser desde o início da implementação, porque está já implementado, né? Portanto, devia ser implementado já desde o início da implementação do próprio plano de gestão. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que esta ordem não é propriamente uma ordem cronológica de implementação, é uma ordem de planeamento. Claro que muitos destes passos podem ser planeados, não é? Dentro de uma equipa por várias pessoas e ao mesmo tempo, não precisa propriamente de estar um passo concluído para ir os vários passos seguidos. Portanto, isto é uma das maneiras de consultar o guia. A outra maneira será dirigida, portanto, ou seja, eu estou interessado em desenvolver aqui o plano de monitorização, então, em vez de me focar em todos os passos até lá, eu foco-me só aqui na parte do M1, inicia-se aqui o M1 da parte da monitorização e foco-me nestes 5 passos de monitorização. Ou estou só interessado no plano de comunicação, vou direto ao plano, ao G7, que é relativo ao plano de comunicação. Para facilitar esta utilização mais dirigida, na primeira parte do guia está lá uma tabela com links hiperlinks, né? Portanto, clicando no passo ou na tarefa que pretendem desenvolver, vai diretamente para a página do guia referente a esse passo. O que é pretendido neste guia, sobretudo, e tal como foi já mencionado, é que isto seja uma ferramenta prática e que seja flexível. Como deve imaginar, esta flexibilidade e esta abrangência com que pretendemos que nós pretendemos que o guia tenha, foi um desafio enorme, porque Portugal tem imensos habitats diferentes, não é? Temos zonas profundas, zonas mais costeiras, portanto, o manancial de necessidade tanto de gestão como de monitorização, não é? De contextos diferentes, é enorme. E isto foi um grande desafio para nós que desenvolvemos o guia, conseguir pôr isto tudo apesar de tudo, num manual pequeno. Ok? Portanto, isto não é de todo um manual exaustivo das várias técnicas e das várias. Portanto, cada um destes passos não é um manual exaustivo sobre esse tema, ok? Por exemplo, em relação ao envolvimento dos stakeholders, existem centenas, na bibliografia, centenas de guias só sobre essa temática, com procedimentos, com ferramentas para aplicar e para envolver os stakeholders. Aquilo que nós fizemos aqui foi um apanhado do conteúdo principal do que é que se deve ter em conta no planeamento do envolvimento dos stakeholders e está devidamente com as devidas citações e com o devido conhecimento para que possam depois ir às fontes e procurar um bocadinho mais a fundo essas ferramentas e essas coisas que existem na bibliografia. Este manual não é de todo um manual para o planeamento de novas áreas, que falámos aqui, que vai haver a necessidade de passar dos 17% para os 30%
Não é com este manual que nós vamos contribuir para isso, ok? Portanto, não há aqui não há aqui qualquer ferramenta nem considerações para a seleção de áreas, para a seleção de medidas de gestão, ok? Há, sim, todo um guia de passos e tarefas para o desenvolvimento do plano de gestão, ou seja, e para avaliar esse plano de gestão, ok? Portanto, temos também aqui no início, peço-vos todos, quando começarem a ler o manual, que passem por este quadro e leiam o que é que o guia não é e o que é que o guia é, que é para toda a gente ficar elucidada e não ficar com as expectativas desfraudadas com o guia. Portanto, depois temos mais duas partes, a segunda parte relativa ao plano de gestão e de governança. Falando um bocadinho desta parte, temos 2 passos preparatórios que nós não consideramos propriamente ainda dentro do plano de gestão e governança, mas são passos que são necessários para depois termos todas as condições para dar início ao plano de gestão e governança, que depois está dividido em 10 passos principais. Em termos de conteúdos, todos os passos têm um próprio título ilustrativo, portanto, só por ele, bastante ilustrativo do conteúdo, que é para facilitar depois também, inicialmente, quando se procuram para que zona do guia que pretendem ir. O próprio título já é, na nossa opinião, suficientemente ilustrativo para o leitor, com aquela lista de passos e tarefas, conseguir identificar para onde é que necessita de ir. E, portanto, temos o título ilustrativo, temos aqui no início de cada passo quais é que são os resultados esperados, de uma forma muito prática, né? Portanto, no final deste passo o que se espera é termos isto e aquilo feito. Pronto, que é para guiar bastante quem está a aplicar o guia para os outputs e no final poder confrontar aquilo onde chegou e confrontar se já é aquele resultado. Depois tem toda a parte de texto, se for necessário, há passos que não têm de informação inicial sobre o passo, muitas vezes só para exemplificar ou para explicar um bocadinho mais a fundo em que é que consiste o passo, e depois é dividida por tarefas. Tarefas essas que muitas vezes têm as tais tabelas, portanto, no fundo as tarefas são sequências de ações que temos que fazer para conseguir cumprir ou executar o passo, e depois tem todo um conjunto. Portanto, tivemos o cuidado, como queremos que isto seja uma ferramenta muito prática, tivemos o cuidado de, sempre que sentimos necessidade, de incluir tabelas de apoio para que a entidade que está a agarrar no guia para desenvolver isto consiga agarrar nestas tabelas e ajudar e guiar também a recolher a informação que é necessária, a esquematizar, a organizar a informação necessária. No fim de cada passo temos também, porque sentimos esta necessidade, talvez um pouco por trabalharmos muito nesta área, sentimos a necessidade de também termos algumas recomendações. Recomendações essas que, no fundo, não são informação central do guia, okay? Não é a informação principal, mas são uma série de informações que consideramos que são relevantes para apoiar o leitor a conseguir desenvolver o próprio passo. E acho que praticamente todos os passos têm recomendações no guia. Depois surgiu aqui esta questão, porque a monitorização de facto é parte integrante da gestão. Tivemos imensas discussões de como é que íamos separar as duas coisas, sendo que uma está integrada noutra, mas depois, se toda a monitorização ficasse dentro da gestão, realmente é uma complexidade enorme e é difícil nós conseguirmos. Achámos que ficaria demasiado confuso. E este passo G8, no fundo, que é organizar e dar início à definição do programa de monitorização, acabámos por dividir este G8, no fundo, em 5 passos que classificámos desde o M1 a M5,
para ser bastante distinto aqui ao longo do guia, e depois no final deste passo M5 volta-se novamente à gestão. Portanto, isto é só para clarificar e não criar confusão quando pegarem no guia. Portanto, esta parte toda da monitorização foi então para uma terceira parte. E basicamente, apenas para dizer que a monitorização e a avaliação não é apenas uma monitorização biológica, biofísica, ok? Neste guia, nós tivemos... toda esta parte foi desenvolvida numa perspectiva de fazer uma monitorização biofísica, socioeconómica e também de gestão e governança. Portanto, a avaliação que é feita e a monitorização que é feita é para avaliar as três componentes e os objetivos das três componentes da monitorização. Quando tentamos pensar de que forma é que nós poderíamos criar aqui ferramentas úteis ao caso nacional, pôs logo aqui um enorme desafio, que é, normalmente não, toda a monitorização deve ser planeada para os objetivos, né? Portanto, para avaliar os objetivos que são propostos nos planos de gestão, e de repente nós temos imensos objetivos com áreas muito distintas e geograficamente com cada uma delas com os seus desafios. E como é que nós então resolvemos isto? Foi criar aqui um fluxograma de trabalho, digamos assim, em que nós partimos dos objetivos gerais que estão definidos em cada plano de gestão. Portanto, fizemos uma compilação dos vários objetivos gerais que estão nas atuais redes nacionais, nas atuais áreas marinhas protegidas nacionais. Juntámos a isto alguns descritores e alguns objetivos da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas, e ainda fomos à bibliografia complementar isto tudo com outros objetivos que também estejam noutras áreas marinhas internacionais. Para quê? Para que, se houver novas áreas marinhas protegidas criadas no futuro com alguns objetivos que não sejam exatamente aqueles que existem atualmente, possa ter esta flexibilidade e também abranger esses objetivos. Portanto, partimos de uma lista de imensos objetivos gerais, depois temos que definir objetivos específicos que sejam mensuráveis. Portanto, dos objetivos gerais é transformar esses objetivos gerais em objetivos específicos mensuráveis que sejam adaptados ao nosso contexto, portanto, ao contexto de cada área marinha protegida. Portanto, todas as áreas vão ter as suas especificidades, seja em termos de habitats, seja em termos de espécies, seja em termos de públicos-alvos, etc., que vão fazer com que nós, desta lista de objetivos mensuráveis, selecionemos só alguns que sejam representativos e de interesse para o nosso caso de estudo, digamos assim, né? Portanto, para a nossa área protegida. Para todos eles, são propostos um conjunto de indicadores que depois vão ligar a metodologias que permitem recolher a informação para avaliar estes indicadores. Só a título de exemplo, portanto, nós resumimos todos aqueles objetivos gerais que falámos nestes vários contextos em 15, portanto, estão aqui em 15 objetivos gerais. Eu também não pretendo que vocês consigam ler esta tabela, está bem? Depois no guia onde conseguir melhor. Portanto, eles estão separados pelo âmbito, seja biofísico, socioeconómico ou de gestão e governança. São 15 objetivos gerais e para cada um dos objetivos gerais são definidos objetivos específicos mensuráveis. Depois cruzamos estes objetivos específicos mensuráveis com uma série de indicadores, neste caso são no total 32 indicadores, que depois servem para avaliar este objetivo específico. Para também dar aqui algum apoio nesta questão dos indicadores e de como os medir e como os avaliar, etc., foram criadas fichas para cada um destes indicadores, portanto 32 fichas que estão devidamente separadas pelo âmbito, né? Portanto seja biofísico, socioeconómico e governança, e cada ficha é acompanhada não só do nome do indicador, como uma descrição, pelos objetivos, não se consegue ver. Objetivos gerais que representam, quais é que são os objetivos específicos. Temos também exemplos de medidas que possam ser utilizadas, portanto, métricas para medir esses objetivos e também até o seu próprio enquadramento. Pronto, para que é que servem estas
fichas. Estas fichas servem então para dar apoio, portanto, como podem ver aqui, para cada objetivo pode haver mais do que um indicador e, portanto, nem sempre vai ser por questões de recursos, estar a avaliar todos os indicadores que correspondem, pode nem haver essa necessidade, não é? Portanto, de selecionar todos os indicadores e então temos que priorizar esses indicadores. Com base na informação que existe nestas fichas, portanto, a pessoa que está a fazer o planeamento da monitorização consegue, com uma série de critérios, portanto, também está aqui um fluxograma que também desenvolvemos para dar apoio à priorização destes indicadores. Partindo desta lista de indicadores candidatos, aplicamos uma série de critérios para chegar à nossa lista final de indicadores. Penso que não vale a pena seguir aqui muitos critérios, mas eles estão bastante claros, penso eu, ao longo do guia. E, portanto, esta lista final de indicadores, o importante é nós, de facto, termos, para todos os objetivos, termos indicadores que os avaliem, que é para não ficar nenhum deles por avaliar. Claro que pode haver necessidade de, depois em termos de implementação, poder haver aqui um faseamento da parte da monitorização e do início da implementação e da avaliação desses indicadores, mas a ideia e aquilo que nós defendemos é que todos os objetivos da área marinha protegida estejam a ser avaliados ou incluídos no plano de monitorização. Depois de termos a lista final de indicadores, vamos então, portanto, temos que selecionar as metodologias. Nós temos uma lista de uma base de trabalho de 50 metodologias aplicadas a diferentes contextos, a diferentes habitats, e, portanto, depois cruzamos as metodologias. Aqui temos os habitats em que se aplicam, no caso em que se aplicarem, depois para os socioeconómicos e para a gestão de governança não têm aplicação ao nível do habitat, qual é que é o alvo, qual é que é o tipo de dados que nós precisamos de recolher e também, por fim, temos uma breve avaliação dos recursos necessários, que são altos, médios ou baixos, nas diferentes categorias, para fazer aqui uma espécie de classificação e ajudarmos depois também a selecionar a melhor metodologia que permita, com um custo menor, portanto aqui um balanço custo-benefício entre aplicar aquela metodologia em detrimento, se calhar, de outra que nos possa, por exemplo, servir para o mesmo habitat, o mesmo alvo e o mesmo tipo de informação, ou que me permita avaliar o indicador. Portanto, esta tabela ajuda aqui um bocadinho na seleção e na tomada de decisão da escolha das metodologias a utilizar. O importante é que, após termos esta seleção de metodologia de indicadores, é que estamos então depois em condições para fazer, para delinear a estratégia e o plano de monitorização, ou seja, podermos selecionar quais é que são os sítios que vamos a mostrar, quais é que é a periodicidade da mostragem, etc. e da avaliação, tendo em conta sempre as necessidades de avaliação que são exigidas depois no plano de gestão. E, por fim, gostaríamos então de agradecer e dizer que estamos disponíveis para esclarecimentos que julguem necessários e sugestões que sintam possam contribuir aqui para este trabalho. Muito obrigado pela apresentação. Queria chamar então aqui, agora vamos dar início a uma pequena discussão com perguntas e respostas, chamada à mesa a Catarina Guil, que vai moderar o debate. Sim, posso, sim, dar também o presidente do CNF, Nubanza, Carolina Marcos do DGRM e Conceição Santos do IFMA, por favor, queiram juntar-se aqui à mesa. Vou ter assim uma conversa mais leve, porque eu tenho algumas questões dirigidas, quer ao grupo de consultores, que seja só um a responder, não responder os três. Eu represento todo um coletivo e também aqui algumas questões também para antes de montar, por favor. Para estas três entidades que acabam por ter também um papel
não só na designação, mas também depois na questão e na monitorização de áreas marinhas protegidas. Mas se calhar, aproveitando também a vossa apresentação, uma pergunta para vocês, que é qual é que foi a maior dificuldade que vocês tiveram na elaboração deste manual, mas também o que é que surpreendeu pela positiva que não estavam à espera na preparação do manual, dado que resistiram a aceitar o desafio, não é, do Gonçalo, durante 30 segundos. Eu posso começar, depois se eles tiverem alguma coisa pequena a acrescentar, não vamos triplicar a resposta, mas portanto, uma vez também abrir um bocadinho, pode ter aqui algum muito pessoal nesta resposta. Penso que o principal desafio, a Sofia já referiu também um bocadinho no início, penso que o principal desafio foi o balanço entre uma coisa que nós queríamos que fosse prática e queríamos que fosse flexível, não queríamos uma coisa que fosse aplicável só a um contexto, a uma determinada maneira de fazer as coisas. Queremos que é um guia, isto não é propriamente uma receita de culinária, é uma coisa que nós queremos guiar quem está a utilizar esta ferramenta. Portanto, tinha que ser genérico o suficiente, mas que tivesse informação suficiente para ser útil, porque também não vale a pena dizer coisas vagas que depois não têm utilidade prática, não é? Penso que esse foi o principal desafio e teve várias reviravoltas, a estrutura deu várias voltas, já nem me lembro de todas as estruturas por onde passámos durante tanto o processo de criação mesmo quando chegámos à decisão de fazer passos e tarefas e os próprios passos e tarefas mudaram várias vezes de ordem, a separação do plano de monitorização teve separado, teve junto, testámos várias configurações e penso que isso foi o principal desafio. Claro que obviamente depois a escrita também mas isso já sabíamos, não é, que ia ser um desafio grande. Em termos de surpresa, bem, para já, eu diria que o resultado final, para mim, foi bastante. Foi uma surpresa olhar para o resultado final e efetivamente achar que estamos satisfeitos com o que conseguimos, ou seja, que acho que vencemos este desafio de conseguir ser suficientemente práticos e pôr informação suficiente para que fosse útil. Eu achei que ia ser uma coisa utópica e que nunca íamos ficar verdadeiramente satisfeitos, mas eu penso que estamos verdadeiramente satisfeitos. E pronto, penso que o pouco feedback que já tivemos também foi uma surpresa agradável ver que houve receptividade e que no fundo, para quem isto é mais importante, de facto gostou do trabalho e acha útil. Isso para nós é o mais importante de todo este processo, é que isto efetivamente seja algo que no fim é uma ferramenta útil e que vai ser usada e que possa contribuir de alguma forma para avançar a conservação e a gestão das áreas costeiras e não só, e as offshore também em Portugal. Obrigada. O primeiro passo para a gestão das áreas marinhas protegidas, como vocês referem no guia, é ter o compromisso político, mas também o compromisso financeiro para assegurar recursos humanos, a monitorização, fiscalização, etc. No entanto, sabemos que muitas vezes isso não acontece, o financiamento não está garantido, pelo menos no médio e longo prazo e de forma suficiente. Do ponto de vista prático, aqui mais para o ICNF e para a DGRM, dadas as suas competências na criação e na gestão das áreas marinhas protegidas, como é que têm lidado com a questão, quer por vezes do compromisso político, quer também do financiamento, face à designação de novas áreas marinhas protegidas e dos objetivos pensando no objetivo de proteger 30% até 2030, como é que têm lidado com às vezes com esta inconstância e como é que vem o futuro, não é? No cumprimento dessa meta. É só que tu dizes. Eu acabei de ser uma gripe, nem nada de especial. Mas, bom, antes de mais quero felicitar a equipa pelo excelente trabalho. Eu devo dizer que fiquei surpreendido agradavelmente com o trabalho. Acho que o facto de se ter pegado naquele relatório
foi feito das áreas marinhas protegidas, onde todos nós estivemos envolvidos é bastante positivo. Porque eu detesto uma coisa que acontece muito nesta terra, é que começamos a fazer coisas e aquilo vai para o lado e começamos novamente a seguir e depois fazemos outra e tal. E não há uma estrada, nem se traça um caminho. E, portanto, aqui percebe-se que houve, digamos, uma continuidade relativamente àquilo que foi feito no passado, e isso é extraordinariamente positivo. E, pela minha parte, assumo já o compromisso de que este guia irá ser utilizado por nós, independente das nossas limitações, para lidar com este assunto das áreas marinhas protegidas. Evidentemente que o guia, isto é um documento vivo, quer dizer, o guia, à medida que for sendo aplicado em casos concretos e práticos, irá, obviamente, adaptar-se. E, portanto, nessa medida, o que eu sugeriria era que a equipa se mantivesse vigilante relativamente a isto, para que o caminho que já foi traçado de trás não seja interrompido e, portanto, que o guia possa ser, de facto, um instrumento vivo, positivo, para a administração, que tem que levar a cabo. Relativamente às perguntas que a Catarina pôs, bem, nós estamos a falar de 1.200.000 km² de áreas marinhas protegidas. 1.200.000 km de áreas marinhas protegidas é mais do que a maioria. Quê? Da área marítima. Sim, 1 milhão, não sei o que é que eu disse. As áreas marinhas protegidas. Não, 1.200.000 km de áreas marinhas protegidas é mais que os espaços marítimos da grande maioria dos países da União Europeia. Só o que nós iremos consignar a áreas marinhas protegidas, ou seja, o país terá que proteger 1.200.000 km² de áreas marinhas protegidas, corresponde aos tais 30% dos 4 milhões. É evidente que os meios para a monitorização e os meios políticos para levar a cabo instrumentos que resolvam este problema não é fácil. Nós, por exemplo, e termino com isto, só para perceber do que é uma monitorização de uma área marinha offshore, em que vamos ter que recorrer a meios e a veículos não tripuláveis, e portanto têm que ser autónomos, têm que ter alguma autonomia de decisão. Põem-se questões variadíssimas, desde logo as questões da bandeira. Terão bandeira, não terão bandeira? Como é que eles se vão organizar? Terão que ter sistemas de inteligência artificial para tomarem decisões em face daquilo que detectarem na monitorização destas áreas que estão longíssimas. E uma coisa que eu sempre tenho dito é esta. A conservação da natureza, e aqui o presidente do ICN certamente concordará comigo, a conservação da natureza começou com o paradigma da preservação da paisagem, quer dizer, as pessoas foram levadas a proteger a paisagem, que era uma paisagem bela, e portanto foi isto que as motivou. Como é que nós vamos traduzir isto em áreas marinhas protegidas que por definição não são visíveis? Seja porque estão muito longe, seja porque a luz nem chega lá. Portanto, temos na questão da divulgação e da promoção da própria área, temos que ser bastante mais inteligentes e bastante mais, porque temos que levar ao conhecimento do cidadão aquelas áreas que estão longíssimas e que eles nunca vão poder ver. Como é que nós nos motivamos para isso? Não é? Isto são questões que se colocam, e não me alongaria mais, dizendo que nestas áreas offshore prevalece a liberdade de circulação nos mares. Nós temos uma soberania limitada. Mesmo a zona económica exclusiva é apenas uma zona económica. Não é mais que isso. Mar territorial é mar territorial, mas fora do mar territorial é tudo igual. E por aí a questão política é bastante importante, porque envolve organizações internacionais, a IMO, envolve a International Civil Authority, envolve a OSPAR, envolve um conjunto de convenções, onde quem tem que dar resposta a isso terá que ser o Estado costeiro, mas no ponto de vista da administração marítima é complicado, mas para mim, dando os parabéns à equipa e dizendo pela parte da DGRM
Nós iremos tudo fazer para dar continuidade ao trabalho. Obrigado. Obrigada. Então, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, foi um gosto estar aqui convosco, parabéns pelo trabalho. Eu acho que há duas notas que eu gostava de deixar, que me parecem relevantes. A primeira é, eu acho que o guia torna evidente a necessidade de se promover gestão através de planos. Eu acho que não há gestão sem informação, mas não há resultados sem planeamento. E, sobretudo, não cumprimos objetivos não monitorizados. E, portanto, estas duas notas de é mesmo preciso haver um plano de gestão e é absolutamente crítico monitorizar, são talvez as duas notas que eu acho que são mais relevantes neste trabalho, porque daqui nós conseguimos depois explicar com relativa facilidade o resto. E este desafio das áreas marinhas protegidas é um desafio, eu diria, eu não estou especialmente preocupado com os 30%, porque se fizermos um pouco a transposição para aquilo que foi a história da delimitação das áreas protegidas, e isto não é verdade só para Portugal, é verdade para muitos países, se olharem um pouco para aquilo que foi a delimitação das áreas protegidas, os resultados não dependeram tanto daquilo que nós delimitámos, mas dependeram muito mais do que nós fomos capazes de fazer dentro dos territórios que delimitámos. Vejam que nós próprios estamos na rede Natura agora, nestes meses, começámos a pôr agora em consulta pública os primeiros planos de gestão dos sítios da rede Natura, as zonas especiais de conservação. Algumas delas delimitadas em 2004 e outras em 2006. E, portanto, estamos agora a concluir planos de gestão. Na verdade, o desafio não é delimitar. Vamos ver, eu não desvalorizo a necessidade de delimitar. Nós temos que identificar áreas com especial interesse e especial vocação para a conservação, até porque só assim é que nós depois conseguimos identificar quais são os diferentes valores que têm presença e os diferentes interesses. Não estamos a falar sobre valores. Se faz valores, mas também estamos a falar de interesses. Nós, se não conseguirmos, seja com recurso, que tipo de mecanismo for, mas se nós não conseguirmos uma plataforma de compatibilização de interesses, nós podemos delimitar o que nós quisermos, não vai acontecer nada. Mas depois também não vai acontecer nada, mesmo que nós façamos os planos de gestão, mesmo que nós façamos uma boa delimitação e consigamos deixar ficar dentro do limite aquilo que verdadeiramente é importante. Não se esqueçam que estamos no Instituto de Psicologia. Quando escolhemos, nós aceitamos perder. E, portanto, quando nós fazemos uma escolha e dizemos a linha passa por aqui, o que nós estamos a dizer é que aceitamos perder o que fica da linha para fora. E essa mensagem também é importante. E tudo isso só é possível se nós tivermos verdadeiramente a percepção de onde é que queremos chegar. Se queremos manter o estado de conservação, se queremos melhorar o estado de conservação, se queremos reequilibrar algumas dinâmicas que muitas vezes se deixaram ao longo de décadas, ao longo de séculos, desequilibrar-se, muitas vezes sem percebermos, outras sem capacidade de intervir. Isabel dava aqui esta nota da extrema dificuldade que é nas áreas lineais compatibilizar os diferentes interesses, desde logo com as convenções, com as autoridades internacionais e mais uma série de outros usos. Isso não é menos verdade no território em terra. A diferença é que nós temos acesso, e esta nota que o Samuel Marques dá, é muito importante. Nós temos muitas vezes a tentação de dizer não se ama aquilo que não se conhece, mas nós temos que assumir que nós vamos continuar a não conhecer. Temos é que assumir, de uma forma desabrida, sem qualquer preconceito, que há determinadas dinâmicas que não é o facto de nós não os conhecermos que nos deve permitir desvalorizá-lo. A mineração, o mar profundo, é apenas um detalhe de um desafio enorme que nós temos nas áreas marinhas protegidas, ou nas áreas marinhas que queremos proteger. É só mais um detalhe, porque nós de facto não estamos lá.
temos muita dificuldade em cumprir muitos dos objetivos que gostávamos de cumprir, sobretudo porque mesmo quando dispomos de recursos, o nível de intensidade que esses recursos precisam de ser usados e alocados é enorme comparado com aquilo que são os outros projetos de conservação que estamos habituados. E nós temos que conseguir fazer diferente. E temos que conseguir integrar, desde muito cedo, um conjunto de outras regras. Nós temos que começar a fazer enforcement da legislação. Temos que começar a usar proteção remota na verdadeira acessão do tempo. Porque nós já hoje, por usar um exemplo, nós estamos agora a fazer uma coisa com o Copérnicos, com a DGT, uma coisa que vai ser muito interessante, que a Comissão Europeia já usa, por exemplo, para processos de migração. Há uma área da Rede Natura na Polónia que foi completamente desflorestada e que teve um projeto de ocupação e a diretiva Habitats é igual para os países todos europeus, como sabem, e o Estado polaco não comunicou essa ocupação dessa área de Rede Natura. A Direção-Geral do Ambiente da União Europeia considerou que estava em causa a integridade do sítio e levou um processo de infração com base nas imagens do Copérnicos. Nunca foi à Polónia. Nunca foi à Polónia. E tem imagens com resolução de 30 centímetros e sabe dizer exatamente em que dia é que começaram as obras, sabe dizer quantos dias é que duraram, sabe dizer a cor dos caminhões que levaram a madeira e sabe dizer mais uma série de outras coisas. Não precisam ir à Polónia. E nós estamos a fazer um trabalho para as nossas áreas de agricultura, com a DGT também, sempre muito perto. E achamos que ali entre meados de 2023 e início de 2024, vamos ter uma ferramenta poderosíssima para a questão dos nossos áreas produtivas. Vai assentar no campo. E o facto de eu poder ter acesso a imagens diárias e sobre essas imagens poder desenvolver algoritmos que calculam a alteração do coberto vegetal, a alteração da ocupação do solo e me disparam alertas. Eu consigo saber, de um dia para o outro, se há uma área que está a ser desflorestada, ou se está a ser ocupada, ou se está a ser usada como aterro. Isto é verdade em terra e depois eu consigo intervir. Mas isto também tem que ser verdade no mar. Eu também tenho que começar a recolher informação e trabalhá-la e a ter enforcement na intervenção. Porque eu não consigo ler. Eu não consigo chegar a ter. Eu preciso de ter, e então Portugal, este mais de 1 milhão de quilómetros quadrados, num país como Portugal, e nós temos que ter consciência disto, onde nós estamos a fechar maternidades porque não temos capacidade de recrutar médicos, não temos médicos de família nos centros de saúde para todos os portugueses, temos escolas sem professores. Nós temos um país com muitas dificuldades. Portanto, não vamos criar a expectativa que vamos afetar a áreas marinhas protegidas 1,2 milhões de quilómetros quadrados e a seguir vamos conseguir geri-los de uma forma simples e eficiente. Isso não vai acontecer. Portanto, ou nós somos suficientemente inteligentes e diligentes para aproveitar as oportunidades que nos aparecem e começar a integrar novas formas, novas abordagens para atacar esta dificuldade que temos nas áreas marinhas protegidas, ou nós, precisamente, não vamos delimitá-las, vamos fazer. Uma última nota para os recursos. Nós no ICNF, como sabem, sendo a Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza, passou por um processo dificílimo e não foi alheio à generalidade dos outros organismos da administração. Se falarem com o IPA, se falarem com uma série de outros organismos da administração, com as direções regionais de agricultura, houve uma perda generalizada de trabalhadores, uma perda generalizada de produção de intervenção. Nós próprios temos quase 2.000 casas de guardas comerciais abandonadas para esse país fora, vazias, sem ninguém. Portanto, perdemos imensa capacidade. Há uma coisa que de facto é verdade. Nós nos últimos 3 anos recrutámos pessoas como há 30 anos. Vigilantes de natureza, nós passámos, para terem uma ideia, nós em 2018 tínhamos 108 ou 107 vigilantes de natureza, hoje temos 200, quase que duplicámos. Nós recrutámos 86 técnicos superiores, algo que não acontecia há mais de 30 anos. Estamos a concluir agora um outro processo de mais 25 técnicos superiores, recrutámos 18 biólogos, era uma coisa que não acontecia no Instituto da não sei quando é que tinha acontecido a última vez. E, portanto, nós estamos a fazer um esforço enorme para capacitar o Instituto, mas isso não vai ter resultado nenhum. Porque estas pessoas não vão ser capazes, de uma noite para uma manhã, de trabalhar com o vigor, com a eficiência
nós precisamos que elas consigam fazer isso. Portanto, isso vai levar tempo. Até porque nós, durante algum tempo, perdemos pessoas. Perdemos pessoas, não fomos capazes de, não só de as fixar, como de garantir que o conhecimento ficava na casa. E, portanto, isto é um desafio. E as universidades, os centros de investigação, são parceiros determinantes para conseguirmos garantir este tipo de seguimento. Portanto, o que eu diria em relação, não alongar muito mais, o que eu diria em relação ao guia é que nós chegamos muito pouco tempo de o ter disponível e vamos naturalmente partilhá-lo com a estrutura para que ele possa ser. Obrigada, Anos. O Nuno entrou sem saber muito bem na minha próxima questão, que tem a ver com a monitorização e o papel dos centros de investigação. Nós sabemos que uma parte da monitorização que vem a ser feita nas AMPs existentes nas áreas marinhas protegidas é feita pelos centros de investigação, mas de forma pontual, sem continuidade. Muitas vezes as metodologias não são as mesmas de períodos de monitorização de uns períodos para outros. E se calhar começa aqui pela concepção do IPMA, uma vez que o IPMA também faz monitorização de recursos vivos marinhos e das características biofísico-químicas das águas marinhas e das águas de transição, que é como é que esta colaboração com os centros de investigação na monitorização pode ser melhorada, que precisa de funcionar melhor de parte a parte, não é? Portanto, vamos assumir que há aqui trabalho a fazer, quer do lado das entidades públicas, quer do lado dos próprios centros de investigação que fazem a monitorização da biodiversidade marinha nas áreas marinhas protegidas. Bom dia. Antes de mais, em nome do IPMA, nós gostávamos de agradecer o convite de estarmos aqui nesta mesa. É com muito gosto e, obviamente, dar-vos parabéns porque tivemos a oportunidade de ver o guia e é um excelente trabalho que está ali feito. Dito isto, e entrando na questão que me coloca, de facto, o trabalho dos centros de investigação e do IPMA e de todos aqueles que em Portugal se dedicam à investigação pode ser melhorado. Pode ser complementado ainda mais. Há um aspecto que, para começar, eu diria que no guia é muito, muito importante, e é assumido que, de facto, o conhecimento e a monitorização é uma coisa fundamental para a gestão. Não é depois de estar tudo delimitado que o conhecimento científico já não é necessário, antes pelo contrário. Até porque no mar o conhecimento ainda é limitado, elas quando são designadas é porque há o conhecimento, que há ali valores importantes para a consideração, mas a própria monitorização há de trazer mais e melhor conhecimento científico e isso vai, por um lado, ajudar a uma gestão e a uma abordagem adaptativa, porque também está em causa a avaliação se as medidas e o próprio sistema está a reagir às medidas que são equacionadas para essa mesma gestão e, portanto, aqui o conhecimento científico vai melhorando. E, claro, aqui também já se falou, é conhecimento científico e inovação, porque, de facto, o mar e as áreas marinhas protegidas estão debaixo d'água e monitorizar e acompanhar e gerir vai exigir um esforço de inovação bastante grande. São áreas muito abrangentes, são sistemas muito complexos e não chegaremos lá, não só por uma questão de falta de recursos, mas mesmo que todos os recursos que tivéssemos, nós precisamos de outras ferramentas analíticas, precisamos evoluir e portanto, aí a ciência e a inovação. Agora, como é que podemos trabalhar melhor? Eu talvez aqui, e de uma forma muito pessoal, dissesse o seguinte: nós temos em Portugal um instrumento que é a Diretiva 4 de Estratégia Marinha, que tem em si mesmo um plano de monitorização. E, portanto, estas coisas também têm que ter uma certa institucionalização, até para ter uma certa padronização, porque, por exemplo, este guia foi aqui dito que não é uma receita, mas é uma coisa muito útil, porque é uma sistematização, é como que um protocolo de planeamento, para termos a certeza que estamos a seguir os passos certos, que nada está a ser deixado de fora, porque fazer um passo do planeamento às vezes parece que não é assim tão importante, às vezes tem consequências. Portanto, eu gostaria talvez de dar por aí.
E aí, tendo nós um plano de monitorização, as áreas marinhas protegidas e as medidas de espacialização também são um tipo de medida da Diretiva 4 Estratégia do Meio Marinho. Portanto, temos ali também um instrumento, e ele é reconhecido no próprio dia, para de trabalho. E sendo um documento de trabalho que é construído com todos e que tem consulta pública, se calhar é também uma ferramenta de sistematização que nos ajuda a trabalhar em conjunto. E ao trabalharmos em conjunto, enfim, aí o IPMA tem um papel institucionalmente relevante do ponto de vista da monitorização da Diretiva 4 Estratégia do Meio Marinho, mas não pode fazer sozinho, porque isto é uma tarefa hercúlea para todos nós. E, portanto, tem que o fazer com as equipas de investigação. É certo que tem que haver uma monitorização sistemática, não só para aquelas que são designadas, como para a designação de outras. Aí, se calhar, podemos trabalhar melhor se tivermos protocolos de trabalho. Porque se eu souber que para aquela monitorização eu preciso de determinados indicadores que são os mais importantes para os objetivos que eu tenho que atingir, e eu souber que para entrar no plano de monitorização e para constituir séries de dados, só com séries de dados é que eu depois também consigo avaliar. Até porque num sistema em mudanças climáticas, os ecossistemas também mudam, nada disso isto é dinâmico. E sendo dinâmica, a questão adaptativa também é dinâmica. Portanto, eu acho que a forma de trabalharmos em conjunto é, de facto, assumirmos que somos todos importantes, temos que trabalhar segundo regras e padrões comuns e saber que temos que trabalhar em conjunto. E isto de ter, se calhar, protocolos de trabalho de conjunto, baseados num plano de monitorização da TEM, em que eu sei que preciso de certos indicadores recolhidos de determinada forma, segundo certos padrões, significa que qualquer instituição de investigação que ganhe um projeto de investigação, que pode ser pontual, mas que sabe que se quiser contribuir, pode contribuir naquele contexto de determinada forma, ajuda que depois os dados que são gerados possam ser integrados, possam ser compatibilizados e possam ajudar ao apoio à decisão. Porque elaborar um plano de gestão será sempre um sistema de apoio à decisão. Se temos valores e vários valores que têm que ser compatibilizados, as perdas e os ganhos, se calhar não é só no início quando se designa, é ao longo da vida, à medida que com os vários atores e os vários indivíduos. Mas aí eu acho que o guia também é forte. O guia teve a coragem e teve a visão de dizer que, ok, estamos a gerir áreas marinhas protegidas, é um instrumento para a conservação, mas vamos olhar para indicadores biofísicos, mas vamos olhar para indicadores socioeconómicos e também para o de governação e de gestão. Portanto, é muito interessante isso, porque quando eu ponho a biofísica com a socioeconomia, eu posso ir para aquele modelo mais tradicional de perceber como é que o sistema está a reagir aos impactos e às medidas de gestão, até pode estar a reagir melhor ou até pior ou até melhor, também pode acontecer, não é? Julgávamos que ia ser catastrófico algumas coisas e afinal de contas o sistema tem a sua capacidade de reagir, porque nós não conhecemos tudo no mar, temos menos conhecimento do que em terra. Mas, por outro lado, também sabemos, e dissemos isso aqui hoje, que as comunidades dependem daqueles serviços, daqueles ecossistemas. E, portanto, poder, de facto, melhorar a vida das comunidades e potenciar o valor para as comunidades daquilo que são as áreas marinhas protegidas, também é algo que é bastante relevante, não é? Se somos todos um ecossistema, então temos que melhorar a proteção do ecossistema e temos que melhorar a vida das pessoas também, como um ecossistema mais completo. E, portanto, eu acho que sim, e a receita talvez seja esta, temos que reconhecer que temos todos que trabalhar em conjunto, segundo um certo padrão, e se calhar reconhecer que temos um bom instrumento também naquilo que é o plano de monitorização da Diretiva 4 Estratégia. Obrigada, Conceição. A equipa que elaborou o guia, querem acrescentar alguma coisa agora do lado da investigação, como melhorar aqui esta colaboração também com a administração, que tem a responsabilidade da gestão das áreas marinhas protegidas?
Claro, sim. Antes de mais, Rapidamente, sim, muito para rapidamente. as respostas mais sucintas a todos, Claro, por favor. muito rapidamente, sim, claro que sim. A colaboração é fundamental e o facto de existir um plano, tal como já foi mencionado, existir um plano facilita esta colaboração, não é? Porque as pessoas sabem o que é necessário para chegar àquele fim, não é? Portanto, todo o planeamento e todo o planeamento da monitorização também serve para identificar lacunas, não é? Onde eu posso ir também recrutar e pedir auxílio, não é? Pegando no caso específico da monitorização, não é? Portanto, eu sei que indicadores, eu estabeleço que indicadores é que eu preciso, quais é que são as metodologias, e depois olho para a lista de metodologias e para o próprio plano de monitorização que é necessário depois desenvolver e penso, tenho ou não capacidade para executar este plano, ou para planear, até mesmo na parte de planeamento, para planear isto. Não tenho, então vou buscar as pessoas especialistas em aves, em mamíferos, em seja o que for, ou em determinadas áreas, porque muitas vezes as instituições até têm pessoas que trabalham naquilo especificamente, mas não nos habitats ou não nas áreas específicas que são necessárias monitorizar. E, portanto, há, sem dúvida nenhuma, que o facto de planearmos também permite não só sabermos quais é que são as lacunas e o que é que eu preciso em termos de recursos, sejam humanos, sejam financeiros, seja o que for, para executar esse plano. Portanto, neste sentido, nós tentámos que, de facto, este planeamento fosse muito claro e que fosse abrangente o suficiente para poder ser aplicado em diversas áreas. Isto porquê? Porque nós vivemos num contexto em que se pretende também que haja uma rede nacional de áreas marinhas protegidas e, portanto, seria uma perda até financeira, não é? Cada área marinha protegida continuar a fazer a sua própria monitorização e depois, no final, juntarmos tudo e vermos que os dados não são comparáveis ou que não temos metodologias suficientes para dar resposta também ao nível de rede. Portanto, este planeamento é cada vez mais importante no contexto atual e eu assumo que vai ser daqui para a frente ainda mais importante neste contexto também de rede nacional. É essencial planear, até eu penso que é importante referir que quando nós planeamos e quando nós definimos e standardizamos as coisas, mesmo ao nível nacional, também estamos a poupar recursos. E isso é fundamental, porque se cada um tiver a avaliar só o seu quintal, entre aspas, não me interpretem mal, nós depois, quando juntamos tudo, não é compatível, mas também a troca de informação, as metodologias podem ser diferentes, o próprio recurso do barco, da pessoa que sabe fazer aquela monitorização, etc., pode ser suficientemente abrangente e uma equipa não estar só focada numa área e ter que monitorizar também outras áreas, e só aí já estou a poupar tempo e recursos para monitorizar as diferentes áreas. Portanto, toda esta fase de planeamento é essencial. E gostaria de mencionar que, sem dúvida nenhuma, e nós até na parte das fichas dos indicadores, nós fizemos a ponte para indicadores que são utilizados noutras diretivas, nomeadamente na Diretiva 4 de Estratégia Marinha, mas nem todos os indicadores da Diretiva 4 de Estratégia Marinha servem para avaliar todos os objetivos das redes, ou da rede e das áreas marinhas protegidas. Portanto, fazer esta nota que realmente é importante planear as áreas marinhas protegidas, fazer o planeamento de quais é que são os indicadores, ver essas pontes, não é, para as outras diretivas, onde é que nós podemos ir buscar informação para avaliar aquilo que nós pretendemos para a nossa área marinha protegida e complementar, então, com informação para os outros objetivos que não estejam a ser cobertos. Muito obrigada, Sofia. Eu vou só fazer uma última questão ao nosso painel e depois abrir a possibilidade de uma pergunta que era aqui quem está aqui connosco na sala de dados do ISPA e também uma pergunta de quem está a acompanhar via streaming, podem colocar no chat que depois será transmitida para eu colocar ao painel. Mas então vamos à nossa última questão, até porque a hora já vai um pouco adiantada. Não sei se tiveram a oportunidade de perceber, mas naquele esquema que há bocado a Sofia mostrou, dos vários passos do manual, há um que é comum, que era o plano de gestão e governança, que era o plano de autorização, que tem a ver com o envolvimento das partes interessadas, o envolvimento adequado das partes interessadas. E a minha questão para vocês, no fundo, é com base na vossa experiência e também nas competências das entidades que representam, que mudanças é que gostariam de ver nesta componente do trabalho de gestão das áreas marinhas protegidas
e em que medida é que essas mudanças na gestão, no envolvimento das partes interessadas poderia facilitar ou dificultar o vosso trabalho, porque há vantagens e desvantagens na forma como se faz esse envolvimento das partes interessadas na gestão das áreas marinhas protegidas. Peço respostas muito breves para ainda termos tempo para questões do público. Eu posso fazer uma resposta muito breve e até ligando à tua anterior questão, não é? Porque aquilo que nós, e também acho que temos estado aqui nesta discussão, e o que eu acho é que todas estas questões que temos levantado, na verdade devemos estar otimistas quanto a elas, porque num passado recente o que nós temos conseguido é seguir no caminho daquilo que estamos agora a dizer que precisamos. Temos juntado ao longo dos últimos anos peças que vão construindo na direção que estamos agora a dizer que precisamos de caminhar. Portanto, eu quero dizer com isto aquilo, quando nós estamos a dizer envolver as partes interessadas. Nós neste momento, por exemplo, este dia parte de um trabalho que já envolveu nos diferentes processos muitas das partes interessadas. Por exemplo, nós referimos logo no início da apresentação, todo este trabalho, por exemplo, da parte de monitorização, ele foi construído sobre fases em que a maior parte das instituições, das partes interessadas da comunidade científica, das entidades de gestão e, em alguns casos particulares, inclusive de utilizadores como pescadores. Portanto, nós fomos conseguindo, ao longo dos últimos anos, criar uma capacidade de envolver as partes interessadas cada vez mais em conjunto ou em separado, consoante aquilo que, quando eu digo em separado, é ir à parte, ao stakeholder determinante para me desbloquear determinada parte dos processos, recolher essa informação e depois, noutros momentos, ter essa informação conjuntamente com as diferentes partes interessadas. Portanto, eu acho que, aqui para também ser breve, um dos pontos-chave é que a comunidade, as diferentes partes interessadas, e quando falamos aqui também podem ser os responsáveis por diferentes componentes da gestão, conseguirem estar ligados no processo. Portanto, no fundo tem que haver uma rede, não só de áreas marinhas protegidas, mas também de comunicação entre as partes interessadas, que deve acontecer desde o minuto 1, não é? Portanto, quando nós estamos aqui a partir para um guia, também fomos a diferentes pontos no início e fomos a ir afunilando para uma fase em que as coisas se complementaram. E na gestão, eu acho que é isto que pode trazer vantagem, conseguirmos continuar a ir nessa direção. Nós temos estruturas montadas com a capacidade de ir ouvir as diferentes partes interessadas e envolvê-las desde o início. E quando envolvemos, é mais fácil surgirem os pontos de otimização e de metodologias, de informação, de participação, inclusive em processos de monitorização. É muito mais fácil surgirem quer os pontos de otimização, quer os pontos de sinergia. E, portanto, aí é essencial, eu acho que em todas as fases, da maneira mais apropriada com a fase em que estivemos. Obrigada, Marisa. Não sei se querem... Eu posso ajudar. Sim, muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu talvez identificasse três pontos em que talvez pudéssemos melhorar, na minha perspectiva. Primeira, para ter melhor planeamento e diríamos melhor recursos, talvez pudéssemos ir àquilo que se chama a ciência cidadã. Se podemos planear, se podemos padronizar, se calhar podemos contar melhor com os stakeholders, aqueles que ainda não sabem que são stakeholders. Portanto, trazer para a mesa outros que nos podem ajudar e com as observações, sobretudo em ambientes mais costeiros, trazermos informação. Portanto, padronizada pode ser metida nas nossas bases de dados e pode trazer tudo sempre em dados abertos. Isto deve ser uma coisa transversal. Depois, falamos há pouco que as áreas marinhas protegidas do mar são debaixo d'água, muitas longe da vista, longe do coração. E, portanto, para trazer mais ao coração das pessoas, eu identificaria a comunicar a ciência. Temos que comunicar melhor a ciência, porque muita desta matéria é muito hermética para a maioria das pessoas e, portanto, comunicar melhor a ciência.
E por terceiro, talvez dissesse que numa ótica de otimização e sinergia e colaboração, podíamos pensar talvez no conceito de cogestão, ou pré-cogestão, ou como forma de melhor envolvimento, melhor sinergia ou não, mas talvez tudo isto ligando em prol de melhor gestão na lógica do biofísico com o socioeconómico e também de ciência cidadã e melhor comunicação, talvez a cogestão pudesse ajudar. Não sei, talvez é aqui ou não. Obrigada, Conceição. José Manuel. Vamos falar. A monitorização, áreas marinhas protegidas que estão, por exemplo, o arquipélago submarino do Great Meteor, que está no fim do mundo. Quando falamos de monitorização, estamos a falar de monitorização do ponto de vista biológico, mas também da monitorização do ponto de vista da vigilância e de saber o que é passo a passo. Não me basta disso uma coisa muito acertada, que é a detecção remota e a monitorização remota. Porque nós não tínhamos qualquer dúvida que estas áreas marinhas protegidas têm também uma outra função, que é a afirmação de soberania e a ocupação de espaço. Isto é assumido. E é assumido desde que foram criadas as leis das Ilhas Selvagens, em 1970. Aí, através disto, e não é só Portugal que faz isso, todos os países fazem, perceberam que através das áreas marinhas protegidas conseguem fazer o chamado creeping jurisdiction, ou seja, irem construindo jurisdição em espaços onde é difícil construir jurisdição, porque através das áreas marinhas protegidas têm mais facilidade de impor as suas regras nas organizações internacionais. E quando nós passamos para a monitorização, nós na DGRM, agora, e por isso aqui eu na palavra, estamos a desenvolver uma plataforma que está terminada agora, que iremos pô-la a funcionar e iremos contratar alguém para melhorar, e chamamos Fish and Chips, fish de pesca, chips dos barcos, e o que é que ele faz? Pega numa qualquer zona do mar e através do MONICAP, portanto, do contacto que as embarcações de pesca têm que ter com a administração, com a autoridade de pesca e através do contacto que as embarcações comerciais têm que ter, nós, num radar, num monitor, conseguimos ver que tipos de embarcações é que ali estão, conseguimos ver que artes de pesca é que estão a atuar naquele momento ali, conseguimos detectar comportamentos estranhos de navios, depois serão cruzados com fotografia aérea e conseguiremos, a fotografia por satélite, detectar, por exemplo, navios que entraram num determinado polígono e que têm os sistemas desligados. Portanto, conseguimos ali detectar um conjunto de coisas no ecrã. Isto é uma ferramenta poderosíssima, devo dizer. E as principais dificuldades que nós tivemos foram internas, dentro da própria casa. Porque, e agora vinha aqui a questão do que a Conceição Santos disse, esta monitorização, para nós desenvolvermos esta plataforma, tivemos que garantir que a monitorização não saída da DGRM. Okay? Porque estamos no âmbito de uma política de pescas, eu imagino o que é que seria se os peixes tivessem escamas de prata. Graças a Deus não têm. Estamos no âmbito de uma política de pesca que é tudo segredo. Aquilo é tudo fechado. E, do meu ponto de vista, irregularmente, mas é tudo fechado, não sai nada dali. E portanto, estamos novamente no paradigma da liberdade de circulação de mares. Nós temos que ter a informação portanto, aglutinada, agrupada. E, enfim, é uma ferramenta poderosíssima, nós vamos trabalhar lá a seguir, mas é a única hipótese que nós temos e que o país tem de assegurar alguma monitorização e vigilância é através de sistemas remotos, não há outros, e é nesse caminho que estamos aí. Portanto, isto requer não só meios, requer tenacidade, requer alguma capacidade de combate nisto, porque é difícil, não é? É difícil. Não sei se quer acrescentar alguma coisa relativamente à questão de envolvimento das partes interessadas. Eu diria só que, até brincando um bocadinho com aquele exemplo que muita gente dá, que vocês provavelmente todos já ouviram, mas eu gosto de dar sempre, não é? Quando pensamos nos ovos mexidos com bacon, o papel da galinha e o papel do porco, entre o que é envolvimento e compromisso. Na verdade,
Sim, a linha está envolvida, mas o porco está comprometido. E, portanto, quando nós pensamos no que é que nós queremos, quando estamos a pensar nos stakeholders, nós queremos que eles partilhem o problema connosco. Nós, normalmente, isto está muito estudado, eu vou só dar esta nota, porque acho que é relevante neste momento, quando estamos a falar de stakeholders. Todas as organizações, normalmente, tentam convencer os outros que as suas soluções são justas. E isto é, logo à partida, a pior forma de abordar o problema. Porque, para já, alguns dos outros stakeholders nem sequer perceberam que têm um problema. E o primeiro passo para resolver um problema é perceber que têm um problema. E, por outro lado, alguns dos stakeholders, uma vez que os problemas não afetam todos da mesma forma, alguns não têm nenhum problema. Ou, pelo menos, não têm diretamente nenhum problema. Portanto, quando nós pensamos em stakeholders e envolvimento e compromisso, não se esqueçam, por exemplo, dos olhos mexidos com nós precisamos que eles partilhem os problemas. Para que da partilha dos problemas nós consigamos construir soluções comuns com as quais todos nós nos identificamos. E a administração, na sua tradição administrativista, passo o pleonasmo, é muito pouco aberta a aceitar partilhar os problemas. E avança logo para encontrar uma solução que normalmente quer impor. E isto acontece entre a administração e os administrados, acontece entre as diferentes administrações, cada um tem a sua melhor solução. E o desafio é como é que nós partilhamos os problemas. Como é que nós, primeiro, transformamos um problema num problema partilhado, em que cada um dos stakeholders sinta que tem um problema, mesmo por mais pequeno que seja, ou mais suave, menos influência que tenha sobre ele, que tenha um problema e que aceite contribuir para construir uma solução para o mundo. Quando chegarmos ao fim, todos se vão rever na solução. E garantidamente que essa é a forma mais fácil depois de conseguirmos avançar. Quero tomar uma frente. Obrigada, Nuno. Nós temos duas questões de quem nos está a acompanhar online. Eu vou dar prioridade a essas duas questões e depois dar por encerrada aqui a nossa sessão, até porque depois quem está aqui presencialmente pode nos acompanhar no coffee break e ter a oportunidade também de falar um pouco com as pessoas que estão aqui hoje. A primeira questão, dada a escassez de recursos que podem ser alocados à monitorização das áreas marinhas protegidas, inserir mecanismos de monitorização em atividades ou meios que já operem nessas áreas marinhas poderá ser uma opção viável? Imagino, por exemplo, barcos de pesca ou transporte marítimo, outro tipo de... Miguel, queres tu? Obrigada. Começar, não sei se há mais... Antes mais, obrigado pela questão. Já falámos um bocadinho aqui e vai um bocadinho na direção que a Sofia também referiu e que este guia, no fundo, a palavra-chave aqui é o planeamento e na otimização de recursos para a monitorização, porque nós queremos que a monitorização seja sustentável ao longo do tempo e isso é o mais importante e referimos várias vezes no guia essa questão. Não só é viável, como é necessário que se aproveitem os recursos que existem localmente para a monitorização, sem dúvida, seja com envolvimento de stakeholders, sejam eles quais forem, podem ser os pescadores, podem ser, já falámos aqui dos centros de investigação. O importante e o chave é isto estar planeado. Nós temos um passo que é a estratégia de monitorização, por exemplo, a parte da monitorização. Temos também a parte da governança e da gestão, em que fazemos o plano de governança, o plano de comunicação, em que definimos quem são as partes que encaixam aqui, quem são as partes que tapam todas as funções e problemas e como é que é feita a comunicação entre elas. E se tivermos isto tudo planeado e se implementarmos o plano, não haverá surpresas, porque o problema é gerirmos as áreas e tentarmos monitorizar as áreas com surpresas constantes. Isto é impossível, porque não conseguimos planear financiamento, porque não conseguimos planear recursos que vamos precisar, porque é uma incógnita o que é que vai aparecer de financiamento, ou se vem uma instituição a ganha um projeto de investigação e não se estava à espera, e isto não está incluído nos objetivos nem nos indicadores. Tudo isto é muito difícil de gerir desta forma. Se tivermos tudo planeado,
olhamos para a estratégia de monitorização, olhamos para o plano de governança e vemos, estas são as entidades, esta vai ser a função de cada uma, e esta vai ser a forma como elas comunicam e transmitem os dados de monitorização, as informações dos resultados, o que é que vai em termos de comunicação de resultados aos vários stakeholders, tudo isto, se for implementado desta forma, perfeito. E assim poupa-se recursos, portanto, absolutamente incluir as pessoas desde que planeadas desde o início. Muito obrigada, Miguel. Já vou só acrescentar, existe mesmo um dos passos que tem a ver com a estratégia de planeamento e financiamento para o plano. E algumas das componentes têm exatamente a ver com o estado de financiamento, que é o orçamento de Estado, eventualmente, e depois identificar fontes de receitas ou sinergias. E uma das componentes pode ser, efetivamente, ver quem localmente vai poder ter a função de nos dar um determinado tipo de dados, o que é que gasta num dia, durante um mês, está planeado, combinado com aquele stakeholder, e também está nessa componente do dia. Obrigada, mas parte um bocadinho deste planeamento, que é, eu para saber que dados é que vou precisar de pedir e que as pessoas vão ter que recolher, muitas vezes não pode ser a priori, ou seja, eu tenho que ter que avaliar uma área sem nunca ter recolhido um único dado, sendo que muitos dos dados podem ser utilizados desta forma, desde que estejam organizados e formalmente. Obrigada. A última questão é diretamente para a Marisa, que mencionou que já existe uma estrutura montada de comunicação entre todos os interessados, que se iniciou nos últimos anos, e na própria elaboração do guia, e de forma é que os atuais e novos atores, que ainda não foram envolvidos, podem vir a envolver-se e a participar nesta estrutura de comunicação nacional, nomeadamente a nível das regiões autónomas. Sim, aquilo a que eu me referia é que nós tivemos algum tempo em que as coisas estavam muito isoladas. E nos últimos anos têm sido diversos projetos que têm um contexto cada vez mais nacional. Portanto, eu assim de cabeça o que eu queria referir era que nós em poucos anos tivemos um grupo de trabalho para a criação de uma rede de áreas marinhas protegidas que envolveu a nível nacional, inclusive Açores e Madeira, e neste grupo de trabalho, portanto, como era planeamento nacional, não chegámos à componente de envolver os utilizadores locais específicos de cada área. Temos aqui diferentes níveis de grandeza, mas tivemos por exemplo, esse trabalho. Temos, e envolveu a Madeira e os Açores, sim. Por exemplo, nos anos recentes tivemos todo este trabalho de 2 ou 3 projetos que eram de que referimos logo no início, que estiveram ligados também à própria administração, à DGRM e ao ICNF, que foram projetos que tiveram como objetivo começar a afunilar para um plano de monitorização para áreas marinhas protegidas, nomeadamente da Rede Natura 2000 e nomeadamente costeiras, que eram os projetos OMAR, OMAR Sudoeste e Inforbiomar, que conseguiram ao longo do tempo em que estiveram a trabalhar, não só trabalhar em conjunto, porque estes projetos eram dirigidos a zonas específicas, cada um deles, trabalharam não só em conjunto essas equipas, como conseguiram em momentos de workshops de trabalho, juntar cientistas e outros stakeholders em diferentes momentos. Isto ocorreu em 2017, 18, 19, portanto, antes da pandemia, e portanto nessa continuação nós conseguimos pegar nesse trabalho, voltar a juntar alguns desses stakeholders, e aqui eu percebo a pergunta, porque o que deve estar em causa é uma gestão do dia-a-dia. Falta aqui essa outra parte, né? Todos nós estamos interessados, que vivemos num local, como é que nos vamos incluir? Portanto, eu acho que temos um caminho aberto para esse próximo passo, assim como para a otimização dos protocolos de decisões. Ok, muito obrigada. Obrigada pelas vossas intervenções, ao nosso painel também. Agradecer a quem está aqui presente hoje e também a quem nos acompanhou à distância. Vou só relembrar que o guia estará disponível dentro de alguns dias no site do projeto Biodivamp, mas também nos sites do MISPA e da AMP WWF, e que será enviado também a todos aqueles que se inscreveram no evento, depois por e-mail. O agradecimento especial também ao coordenador do projeto, ao Gonçalo Silva, e convido-vos agora também a dirigirem-se à sala ali em frente, que já tem o catering disponível e que poderemos também depois continuar a conversa de uma forma mais informal. Muito obrigada a todos e um resto de bom dia.